Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje vamos lidar com uma das perguntas mais discutidas do livro de Gênesis. Os dias da criação eram dias literais? Como devemos interpretar o primeiro capítulo da Bíblia? Esse é um tema que envolve exegese, teologia sistemática, história da igreja e até debates contemporâneos sobre ciência e fé. Vamos caminhar com profundidade, mas também com serenidade, buscando compreender o que Deus realmente nos revelou. Daniel, esse é um assunto que desperta muitas opiniões. Existem cristãos que defendem dias literais de 24 horas, outros falam em longos períodos, outros mencionam simbolismo e alguns até tentam harmonizar diretamente Gênesis com teorias científicas modernas. Antes de entrarmos em cada posição, é importante lembrar que o nosso ponto de partida é sempre o texto bíblico, não a especulação nem a pressão cultural. Perfeito, Damares. E o ponto inicial é lembrar que Gênesis 1 não é um texto científico. Ele é um texto teológico, revelando quem Deus é, como ele criou todas as coisas e qual é a relação entre o Criador e a criação. É um texto inspirado, histórico e ordenado, mas não é apresentado como um relatório técnico ou acadêmico. O propósito é revelar a majestade de Deus, não explicar processos naturais com linguagem moderna. E isso já nos ajuda a entender por que existem diferentes interpretações entre teólogos reformados sérios. Gênesis 1 é estruturado de forma altamente literária, com repetições, paralelismos, ritmo e até elementos poéticos. A famosa frase, e houve tarde e manhã, o primeiro dia, depois o segundo, o terceiro e assim por diante, estabelece um padrão narrativo. Isso levanta a pergunta: esse padrão indica literalidade cronológica ou estrutura teológica? Vamos então considerar as três principais interpretações usadas dentro do campo reformado, todas elas com intenção de fidelidade ao texto. A primeira é a interpretação literal de dias de 24 horas. Muitos pais reformados, como Calvino e a maior parte dos puritanos, entendiam que os dias eram literais, pois o texto usa a palavra hebraica yom, acompanhada de tarde e manhã. Essa estrutura, isoladamente, favorece a leitura literal. Além disso, o próprio mandamento do sábado, em Êxodo capítulo 20, parece espelhar essa linguagem. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Essa visão literal é simples, direta e coerente com o padrão da semana judaico-cristã. Mas há outra interpretação também adotada por teólogos reformados, não é, Daniel? Sim, a segunda é a visão chamada dia-era, que entende dia como período de tempo indeterminado e não como 24 horas. Essa visão se baseia no uso mais amplo de Yom no Antigo Testamento, que às vezes significa períodos extensos. Por exemplo, no Salmo 90 está escrito: 1000 anos para ti são como o dia de ontem. Essa não é uma prova de que Gênesis 1 usa dia assim, mas mostra que a palavra permite flexibilidade. Alguns usam essa abordagem para harmonizar a ordem da criação com processos mais longos. E existe também uma terceira posição reformada, mais recente e bastante discutida, o chamado marco literário, ou Framework Interpretation. Segundo essa visão, Gênesis 1 teria uma estrutura propositalmente organizada em 2 ciclos paralelos. Nos 3 primeiros dias, Deus cria os reinos. Nos 3 dias seguintes, cria os regentes que governam esses reinos. Dia 1, luz. Dia 4, luminares. Dia 2, firmamento. Dia 5, aves e peixes. Dia 3, terra e vegetação. Dia 6, animais e o ser humano. Essa estrutura reforça a soberania divina, não necessariamente a cronologia rígida. Exatamente, Damares. E é importante dizer que essa terceira posição não nega a historicidade da criação. Ela apenas afirma que o texto está organizado de modo teológico e litúrgico para revelar a majestade do Criador. Autores como Meredith Kline, Herman Bavinck e outros teólogos reformados consideraram seriamente essa interpretação. Daniel, uma pergunta que muitos ouvintes podem ter é: existe alguma interpretação que contradiz a fé reformada? Ou todas essas são aceitáveis dentro da ortodoxia? A questão fundamental não é se os dias eram curtos ou longos. A questão é: a criação é obra sobrenatural de Deus? Houve uma criação real?
não evolutiva, não acidental, não aleatória. Deus criou Adão e Eva diretamente, como a Escritura afirma. Dentro do campo reformado, o que é inegociável é a criação direta, a historicidade de Adão e a bondade da criação. As três interpretações que apresentei permanecem dentro da ortodoxia reformada porque respeitam esses limites. O problema surge quando alguém tenta submeter Gênesis à ciência moderna, negando milagres, negando a criação direta do homem ou negando a historicidade do texto. Aí sim nos afastamos da fé bíblica. Isso significa que entender Gênesis 1 é menos sobre escolher uma teoria e mais sobre preservar a centralidade de Deus como Criador soberano. E uma coisa muito bonita no texto é como ele revela um Deus que cria com ordem, beleza e propósito. Ele fala e tudo passa a existir. Ele separa, organiza, nomeia e enche a criação. Gênesis 1 é uma revelação da majestade de Deus. Exatamente. E existe um ponto teológico profundo aqui. A criação é uma obra trinitária. O Pai cria pela palavra e o Espírito de Deus paira sobre as águas. João capítulo 1 também reforça isso ao dizer que todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. Portanto, Gênesis 1 não é apenas sobre o que Deus fez, mas sobre quem Deus é. Daniel, acredito que muitos ouvintes também têm a preocupação prática. Qual é a interpretação mais recomendada? Existe uma que seja a melhor? A melhor interpretação é aquela que lê Gênesis como o texto pretende ser lido, como revelação de Deus, não como teoria científica. Para muitos cristãos, os dias literais fazem mais sentido. Para outros, a estrutura literária ajuda a compreender o propósito teológico de Gênesis. O importante é não impor ao texto um formato que ele não exige. Mas, pessoalmente, dentro da tradição reformada, eu diria que a leitura literal tem força histórica, enquanto a leitura literária tem força teológica. Ambas, se bem entendidas, preservam a verdade. Deus criou o mundo do nada, pela sua palavra, para a sua glória. E essa conclusão traz descanso ao coração. Não precisamos forçar a Bíblia a responder perguntas que ela não pretende responder. Não precisamos colocar o texto em conflito com descobertas modernas, porque o propósito de Gênesis não é explicar processos, mas revelar o autor da vida. Que essa reflexão fortaleça sua confiança na palavra de Deus. Em Gênesis, encontramos um Deus que cria com poder, governa com sabedoria e sustenta todas as coisas com sua mão soberana. Seja qual for a estrutura exata dos dias da criação, a verdade permanece. Toda a criação pertence ao Senhor. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que Deus abençoe sua vida e ilumine sua mente enquanto continua a estudar as Escrituras.